Olá, minha gente, e hoje vamos falar sobre um assunto super interessante e que muitas vezes passa despercebido no nosso dia a dia. Como vencer as leis espirituais? Nós já falamos outra vez aqui em outro vídeo que nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana. Todos nós. Então tudo é espiritual. Mas a gente vive num mundo material. E como vencer as leis espirituais para ter sucesso na vida? E eu não falo, quando se fala de sucesso, a gente pensa logo em sucesso financeiro. Mas nem todo sucesso está ligado simplesmente ao financeiro. Primeiro, porque o sucesso para mim tem uma cara. Porque eu tenho sonhos e formas de pensar e metas diferentes das suas. O sucesso para mim pode ser uma coisa e o sucesso para você pode ser outra. O que é provável que seja assim. Para cada pessoa pode ser que o sucesso seja algo diferente, certo? Mas mesmo que o sucesso seja algo diferente para cada um de nós, existem leis que não fazem diferença sobre o que é sucesso para mim ou para você. Existem leis materiais no mundo em que vivemos que elas precisam serem vencidas. Vencidas eu falo no sentido de serem cumpridas. Porque todas as leis existem por um motivo. Para ser colocado ordem. Certo? Então, as leis materiais, quando eu cumpro elas, é um pré-requisito para que eu cumpra as leis espirituais. Eu posso me julgar uma pessoa super espiritualizada e dizer, mas eu pratico várias técnicas, eu medito, eu faço yoga, eu faço meditação, eu faço tantas coisas, tantas outras técnicas, Ho'oponopono, seja eu ativo a presença eu sou todos os dias. Ok, isso é muito bom, isso é incrível. E eu tenho uma conexão muito grande com Deus, com o todo, com o grande arquiteto do universo. Ok. Mas você mesmo sendo um ser espiritual, está nesse momento vivendo no mundo físico, que existem leis para serem cumpridas. E pode ter certeza que quando você tenta fazer o certo, e não é o certo sobre o que eu decido sobre ser certo ou errado, não, é o certo sobre o bem comum. Algumas pessoas vão dizer, ai como tu é besta, ai como tu é chato. Ixi, que loucura da tua cabeça, ninguém faz isso. E aí às vezes você diz assim, ninguém faz isso, eu não vou fazer não. Vou fazer o errado, porque todo mundo faz o errado. E do que eu estou falando? Que leis materiais são essas? Não é sobre não matar, não é sobre não roubar, não é exatamente sobre as leis do Código Penal. Não é sobre isso. Às vezes, isso já deve ter acontecido com todo mundo. Você vai no mercado, faz suas compras, veja que coisa simples e boba para muitos. E aí você recebe um troco a mais. Algumas pessoas falam, vai embora, colocou no bolso e para casa. E aí, tipo, o caixa que é burro, é bobo, tava com a cabeça em outro lugar. Problema dele que me deu o troco errado. E aí você se acha super espiritualizado. Mas o que é material você está esquecendo. Como que eu vou vencer o que é espiritual se o que é material é muito mais fácil, um pequeno teste, não para Deus, um teste para mim mesmo, para eu ver o quanto eu sou espiritualizada, digamos assim. Eu não consigo vencer, eu não consigo cumprir. Se eu tenho um carro, em cidade pequena, muitas pessoas têm carro, têm moto e pilotam e dirigem sem habilitação. Mas aí é uma lei ser habilitado para pilotar, para dirigir. Tem pessoas em algumas cidades, pessoas que passam anos dirigindo e pilotando sem habilitação. Está ferindo uma lei. Está não cumprindo uma lei. Mas essa mesma pessoa pode se achar super espiritualizada. Eu posso perder um celular. Ok, perdi. Mas a pessoa que encontrou o meu celular, você pode encontrar o meu celular, e lá tem fotos minhas, lá tem fotos da minha família, lá tem minhas redes sociais abertas.
tem números de telefone de pessoas super próximas a mim. Provavelmente eu vou ligar para o celular para saber se você vai atender. Mas a maioria das pessoas, quando encontram um celular, o que é que elas fazem? Elas desligam. E você diz, mas não tem uma lei contra isso, achado não é roubado. Mas eu poderia identificar o dono. Se eu acho algo que não posso identificar o dono, ok, é meu. Mas se eu posso identificar o dono, eu devo entregar. Você pode achar complicado o que eu vou dizer. Mas se você acha algo que tem como identificar o dono, você acha uma carteira com os documentos, com cartão. Hoje em dia, você joga o nome da pessoa nas redes sociais e você encontra. A pessoa vai postar, perdi a carteira com meus documentos, com os meus cartões. Por favor, me entregue, fale comigo. Se você tem como identificar aquela pessoa que perdeu aquilo que você achou, tem gente até que vê a pessoa perdendo, caindo do bolso, caindo do carro, e mesmo assim vai lá e pega. Jamais, se você fizer isso, diga que você achou algo, porque você não achou. A palavra é outra. E é forte. E se você já fez isso em algum momento, o que você vai fazer a partir de agora? Pensando sobre isso, o que você vai fazer a partir de agora? Algumas pessoas dizem, eu sou tão boa, eu sou tão bom, eu faço caridade, eu vou à igreja, ou eu faço ações em datas comemorativas, eu distribuo comida, eu distribuo brinquedo, eu distribuo remédio, roupa, eu ajudo ONGs. Ok. Mas e essas coisas que você faz quando ninguém está vendo? E aquilo que você achou que poderia ter identificado, dono? E aquele troco a mais que você recebeu? E as mentirinhas que você faz? Eu, por muito tempo, eu mentia demais. Parecia algo que estava, né, nas minhas células. Até para contar uma história, eu aumentava a história. Que era para, né, deixar a história bonita. E eu mentia e mentia descaradamente. Eu era bem adolescente. E eu convivia com pessoas também que mentiam bastante. E aquilo virou um costume. E até que eu falei para mim que a mentira estava tudo bem, se a minha mentira não prejudicasse ninguém. Eu dizia, não, se a mentira não prejudicar ninguém, tá tudo bem. É uma brincadeira, é uma bobagem. Pode ser. Para aqui. Mas e para lá? Para o que é de cima? Para o que é espiritual? Que valor tem a minha mentirinha, a minha brincadeira? Quem eu sou ao mentir? Mesmo que não vá prejudicar outros, mas está prejudicando a minha conexão com Deus. Está prejudicando a minha conexão com a espiritualidade. Às vezes a gente deixa de viver o extraordinário, a gente deixa de viver o grande, o muito, o incrível, o sensacional, por bobagens, por coisas que a gente julga pequenas e que a gente está sem prestar atenção nisso. Tem um dos vídeos anteriores eu falo que você co-cria quando você agradece e quando você reclama. E eu falo que o reclamar é das pequenas coisas. Eu reclamei, passei, bati na cadeira, na parede. Às vezes as pessoas fazem uma coisa enorme disso. Ela escorregou e diz, meu dia vai ser uma... E é. Eu cocrio o tempo todo. Eu cocrio agradecendo a minha xícara de café. Eu cocrio agradecendo o ovo que estou comendo. Eu cocrio agradecendo a picanha que estou comendo. Eu cocrio agradecendo qualquer coisa. Eu também cocrio reclamando da mínima coisa possível. Eu também deixo de cumprir, de vencer as leis espirituais quando eu não cumpro leis materiais mínimas, pequenininhas, besteirinhas. Eu digo assim, isso é besteira, ninguém tá vendo. Eu vou mentir aqui porque ninguém nunca vai saber. Eu vou pegar esse troco que ninguém vai saber. A pessoa saiu de perto, eu vou pegar esse celular porque ela vai pensar que perdeu. Ela não vai saber que fui eu. O tempo todo tem olhos te vendo. Você nunca, jamais estará sozinho em situação nenhuma. Tanto em situações que você precisa ser amparado, como em situações de que você não está fazendo algo que deveria, ou você está deixando de fazer, enfim. Ou você está fazendo algo errado. O certo e o errado vai muito também na percepção de cada um.
das suas crenças, do meio que você foi criado. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito livre. Embora eu tenha sido criado num meio muito fechado, num meio muito... Eu esqueci a palavra que eu ia dizer agora. Rígido. Isso. Num meio muito rígido. Eu nunca fui a pessoa rígida. Eu sempre fui a pessoa mais livre, mais para a liberdade, mais para entender o lado do outro, mais para entender, porque fulano não faz parte do meio que eu vivo, ele está errado. Eu nunca comunguei com essa ideia. Então, para mim, o certo e o errado também tem muito a ver com isso, do seu meio, da sua criação, das suas crenças de modo geral. Mas existem coisas que você simplesmente, você pensa, e se eu fosse aquele caixa que teve uma briga com meu esposo, com a minha esposa, que estou com um filho doente em casa, e aí eu dei o troco errado. E aí eu tava com tanta pressa para comprar o remédio, para isso ou para aquilo, e deixei minha carteira cair. E pensa bem, eu tô falando isso, sabe, para, digamos que diminuir o peso. Não precisa que a pessoa esteja mal ou tenha acontecido alguma coisa para ela perder e eu pegar e pronto. Não importa a situação. Às vezes, não deveria ser necessário ter que me colocar no lugar do outro para saber o que eu não queria ou o que eu queria. Eu só preciso ter consciência. Eu não preciso me colocar no lugar do outro, porque eu não sei o que o outro sente se eu não estou vivendo a mesma coisa. Eu digo, me coloquei no lugar de fulano. Mentira! Como que eu vou me colocar no lugar de fulano se quem está sentindo a dor é fulano, quem está passando é fulano? Não é sobre isso. É sobre ter consciência. Eu não preciso te respeitar ou cumprir contigo como eu gostaria de ser tratado, mas é sobre ser consciente. Não, é assim que tem que ser. Algumas pessoas dizem assim, eu sou tão boa, como eu já falei, né? Eu faço isso, eu frequento tal lugar e tal lugar. E por que tanta coisa dá errado para mim? E por que tantas orações minhas não são respondidas? Por coisas que você acha que é boba, que é besta. Porque você, às vezes, só ultrapassou o sinal vermelho. E você assim, que bobagem, ninguém se feriu. Às vezes não se feriu porque você não viu. Mas você sabe que é proibido ultrapassar o sinal vermelho. Sabe que é uma lei. E você ultrapassa. E você diz assim, essa bobagem vai atrapalhar minha vida espiritual? Vai. O quão honesto você é com você? É a mesma coisa eu te perguntar o quão honesto tu é com Deus. Todas as leis existem por um motivo. É sobre isso. Eu acho que já falei demais nesse vídeo, mas acho que ele foi muito claro. E é uma reflexão, não é quando eu gravo um vídeo aqui, eu não quero dizer que é um ensinamento, como se eu fosse a dona da verdade. Não é sobre isso. É sobre a gente refletir as nossas ações, as nossas experiências nesse mundo. Porque se nós estamos aqui para evoluir, que a gente saia dele melhores do que chegamos. Que a gente consiga ultrapassar barreiras que chegamos aqui para ultrapassar. Que a gente consiga aprender com as pequenas coisas mesmo. Com coisas pequenininhas que a gente acha que é bobagem. Às vezes é uma coisa tão pequena que está impedindo a gente de ser tão próspero, de ser tão feliz, de viver no fluxo divino. Às vezes é uma coisa muito boba. Às vezes é um troquinho de centavos que você sabe que está recebendo a mais e você rouba. Essa é a palavra que a gente não quer falar, né? Mas é a palavra necessária. E eu adoro fazer vídeos falando sobre lei da atração, sobre a presença eu sou, sobre tudo isso que atribui poder a gente. Mas de nada adianta saber de todo o poder que a gente tem, de todo o poder de manifestação, de concretizar o que desejamos, porque de que adianta a gente saber de todo esse poder que a gente tem, de todo esse poder de transformação, de criação que a gente tem, se a gente não corrigir os pequenos erros? A gente vai lutar para criar o que a gente quer com esse poder, sendo que a gente não está corrigindo a base do que nos sustenta, que nós somos basicamente, sabe?
Você tem o poder de transformar a sua vida inteira. O universo não tem resistência. As resistências somos nós que colocamos. Por crenças, por limitações que colocamos na nossa cabeça e às vezes por pequenas coisas que a gente faz no nosso dia que a gente acha bobagem. Então é sobre essa reflexão que eu quero trazer hoje. Eu sou Michele Santos e te convido a viver de propósito. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, envie para os seus amigos. Sempre vai ter uma pessoa que vai precisar desse conteúdo. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, às vezes você pode até nem achar tão bom, mas sabe uma das coisas que me mantém gravando sempre, mesmo que eu não esteja no local adequado, mesmo que eu não tenha alguma coisa adequada, que esteja faltando algo, não importa. O que importa é que uma vez eu ouvi de um cara que eu admiro muito, em muitas coisas, que é o Wendel Carvalho. Eu tinha uma resistência para ter um lugar exato, para ter tudo ao meu favor, coisa que nunca vai acontecer para ninguém que está tentando fazer alguma coisa, sempre vai ter desafios. Mas eu ouvi dele o seguinte, que até o seu pior conteúdo, existem milhares de pessoas precisando dele. Quando eu gravo um vídeo, eu peço discernimento e eu peço que eu seja iluminada, que palavras saiam da minha boca, palavras necessárias, que essas palavras não sejam minhas, mas que sejam as palavras necessárias que pelo menos uma pessoa precise ouvir, que seja a palavra que vá tocar no coração de pelo menos uma pessoa. E às vezes você diz assim, esse vídeo não é tanto para mim, mas eu lembrei de fulano, eu lembrei de ciclano, eu vou mandar. E se ele não assistir, tá tudo bem, não estava na vibração dele, mas eu fiz a minha parte, pelo menos inspirei ele. Eu fiz a minha parte, ajudei o canal a crescer, enviei o vídeo para alguém. Eu sei que às vezes é chato quando as pessoas pedem isso, curtidas, comentários. Eu sei, mas quando é um conteúdo que me agrega, por que eu não vou querer compartilhá-lo com outras pessoas? A gente se vê no próximo vídeo. Eu amo cada um de vocês e desejo que cada um de vocês seja cada vez mais abençoados. Vocês merecem.